O acordo com a República Islâmica do Irã está concluído. Boa. Então, aparentemente, o Trump anunciou um acordo de paz com o Irã. A gente ainda não tem muitos detalhes, tem algumas coisas vazadas, a gente vai falar sobre eles. E tá pouco claro se isso de fato vai ser efetivo, né? Ah, sim. Foi meio às pressas, assim, né? O Trump tá muito ocupado com o aniversário dele, com o UFC na Casa Branca. Ele não deu muitas informações, mas ao que parece é uma trégua, né? Uma paz preliminar e aí um encaminhamento para a paz definitiva. Com pouca informação é difícil saber, mas assim, o cerne da questão, o motivo da agressão estadunidense, vou falar da forma mais esquerdista possível, é a porra da bomba atômica. Eu acho que não tem resolução pra isso mesmo, né? Enfim. Pois é, e cara, o acordo em si, a gente vai falar sobre as matérias nos jornais, as matérias não entram no ponto-chave, na minha opinião, que é a questão de que os Estados Unidos estaria pagando o Irã. Então ele iria não só descongelar fundos que eles tinham bloqueados, estilo meio guerra da Rússia e Ucrânia, né, que vários países europeus congelaram Sim. fundos russos que estavam parados em países europeus. Os Estados Unidos meio que fez a mesma coisa. E tem fundos congelados antigos também, de muito tempo, enfim. E os Estados Unidos se comprometeu a 300 bilhões de dólares de reconstrução do Irã, que é uma coisa bem contenciosa. E também se comprometeu que Israel não iria mais atacar o Líbano. E a gente tem várias notícias sobre Israel não topando, né? Então, o Itamar Ben-Gvir, que é um dos líderes meio que da extrema-direita israelense, né? Os caras mais à direita do que o Netanyahu, falou: o acordo de Trump não nos vincula. Israel não está sujeito aos Estados Unidos, somos uma nação independente e soberana. E aí eles falaram que eles não vão sair do Líbano, então tem muitas coisas a se discutir. E, cara, talvez a primeira entre delas talvez não a primeira, mas a principal então quer dizer que os Estados Unidos perdeu a guerra e só foi um fracasso, né? Uma derrota retumbante, né? Enfim, se você pensar a guerra numa perspectiva estratégica, né? Qual era a condição que os Estados Unidos queriam extrair do Irã? Exato, os objetivos iniciais não chegaram nem perto. Chegou nem perto e ainda tomou uma retaliação dura, né? Difícil. Uma coisa que, enfim, o mundo, de forma geral, não estava necessariamente preparado. Eu acho que enfim, tivemos um prenúncio disso com a questão Houthi e o estreito de Bab al-Mandeb, né? Sim. Você gosta sempre de lembrar a gente. Mas que, enfim, é plausível que uma milícia organizada, né, consiga fechar um estreito através de um warfare misto de pequenos barcos e drones, né? E aí isso foi posto à prova no Estreito de Hormuz, que é mais estratégico, né? Inquestionavelmente mais estratégico do que o estreito ali do Mar Morto e, bom, fudeu-se tudo, né? Os preços começaram a subir e tal. O impacto na economia global foi até menor do que eu imaginei, né? Pois é. Mas enfim, vamos lá. O que você precisa saber sobre o acordo? Tá escrito quadro, né? O que é isso aqui? Framework, beleza. Okay. Sobre o framework, né, do acordo entre os Estados Unidos e o Irã. O texto integral do acordo, que poderá abrir caminho para o fim da guerra, ainda não foi divulgado. Os detalhes iniciais sugerem que ele adia as questões mais controversas. Então vamos lá. Os Estados Unidos e o Irã chegaram a um acordo preliminar para cessar as hostilidades por 60 dias e reabrir o Estreito de Hormuz, abrindo caminho para futuras negociações que poderão, em última instância, pôr fim à guerra que já dura meses. O texto integral ainda não foi divulgado. No entanto, detalhes que vêm sendo revelados sugerem que algumas das questões mais complexas, incluindo o futuro do programa nuclear iraniano, foram adiadas para futuras rodadas de negociações. O acordo prevê que os Estados Unidos comecem a desmantelar o bloqueio naval ao Irã, enquanto o Irã se compromete a remover as minas do Estreito de Hormuz e reabrir a importante via navegável para navegação. Beleza. Primeira coisa, quem anunciou o acordo, né? Então, os Estados Unidos e o Irã, juntamente com o Paquistão, que tem desempenhado o papel de mediador, afirmaram no domingo que um acordo havia sido alcançado, embora tenham usado termos diferentes para descrevê-lo. O presidente Trump afirmou em uma publicação nas redes sociais que esse grande acordo trará paz e segurança para toda a região. O Departamento de Segurança Nacional do Irã descreveu o acordo como um memorando de entendimento, né? Então uma linguagem mais conservadora. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, afirmou que ambos os lados se comprometeram com um cessar imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, inclusive no Líbano. Esse ponto é contencioso, né? Porque, enfim, o que está acontecendo no Líbano um pouco tem a ver com as tropas americanas, né? Pois é. Isso implicaria que Israel estava sentado nessa mesa de negociação e, pelas declarações da direita israelense, isso só não rolou mesmo, né? Então o Trump está bypassing a autoridade de Israel. Pois é.
O que bem ou mal ele pode fazer, né? Tipo, Israel, apesar de ser um país meio semi-independente, continua sendo um vassalo dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos realmente forçar Israel, eles conseguem fazer eles abrirem a mão, né? Cara, pra mim é difícil imaginar isso hoje. Porque eu acho que isso nunca falhou. Eu acho que nunca teve uma tentativa que os Estados Unidos quis uma coisa, forçou a barra e Israel não cumpriu. Mas Israel tá numa ofensiva do caralho também, né? Como nunca antes na sua história, assim. Sua máquina de guerra e de opinião pública só tá no talo, rodando sem parar, inimaginável. Enfim, o que tá acontecendo no sul do Líbano não deixa de ser uma vitória israelense. Então, não sei. Acho que tendo a acreditar que sim, né? Mas... Pois é. Os confrontos no Líbano entre Israel e o Hezbollah, milícia apoiada pelo Irã, começaram logo após o início da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, no final de fevereiro, e tem sido um ponto crucial de atrito nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Nem Israel, nem o Hezbollah, os dois lados da guerra, em guerra no Líbano, são signatários do acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Não está claro como o acordo afetará os combates no país, embora as autoridades israelenses tenham rejeitado na segunda-feira a ideia de qualquer retirada militar no Líbano. Aí tem uma questão do cronograma, né? Então, a ideia é que os Estados Unidos e o Irã cessarão as hostilidades por pelo menos 60 dias, para permitir negociações que resolvam as questões pendentes. O Sr. Sharif afirmou que os mediadores lançarão as bases para as conversas técnicas, em uma série de discussões essa semana. E o Sr. Gharibabadi afirmou que o programa nuclear do Irã, uma questão crítica e ainda não resolvida, estará entre os temas a serem discutidos na próxima rodada de negociações. E quanto ao Estreito de Hormuz? E aí, acho que vale a pena ter meio que um panorama geral de, cara, o que cada lado meio que se importa, né? Uhum. Então, o Irã, ele se importa em manter o programa nuclear deles. Eu acho que isso é uma coisa central. Isso é soberania, né? Enfim, a autorização para exercer como eles entendem, né? As ambições do regime revolucionário. Para você não ser atacado do nada, né? Igual eles foram dessa vez. Não ser atacado do nada e poder fazer as bagunças que eles fazem, né? Esse é o Dream Scenario, é poder ficar financiando milícia, né? Eles, enfim, têm pretensões revolucionárias mesmo, né? O Irã, pois é, não dá para afastar isso. E aí os Estados Unidos e principalmente Israel liga muito para que o Irã não tenha uma bomba nuclear. Além disso, os Estados Unidos liga para que o Irã reabra o Estreito de Hormuz, porque uma quantidade muito grande do petróleo mundial passa por ali, porque o Estreito de Hormuz é a única saída do Golfo Persa, né? E grande parte dos maiores poços de petróleo do mundo e refinarias e etc. ficam ali. Então, politicamente para o Trump é muito ruim o Golfo Persa estar fechado, porque aumentar o preço do petróleo gera inflação. Além disso, faz com que a economia tenda a desacelerar, não só por aumentar o preço de um insumo-chave, né, para muitas coisas de produção, como pela instabilidade que gera, que faz com que as empresas atrasem investimentos, esse tipo de coisa. E o Trump ele tá numa situação política meio ruim, né? Porque esse ano vai ter uma eleição pro Congresso americano. O partido dele, que é o republicano, tá cotado para perder o equivalente à Câmara dos Deputados lá e talvez perder o Senado. E aí, cara, guerra impopular, inflação... Seja de preço, Inflação, aumento do preço da gasolina, que é uma coisa muito cara para os Estados Unidos. Aqui no Brasil também é. Mas lá nos Estados Unidos é tipo, cara, se a gasolina bater $4, nego vai à loucura, assim. O preço do galão, sabe? Então é ainda mais sensível. A sociedade rodoviária, né? Assim, os caras só... Enfim, a vida é a rodovia, os caras ligam muito pro preço de gasolina. E assim, inflação tem sido, cara, consistentemente, assim, um elemento a se considerar em toda eleição democrática, pelo menos, né? E aí é isso. Os Estados Unidos vem, né, com essa pauta de inflação já desde a pandemia, já tá arrastando pra cacete. E a guerra no Irã definitivamente não ajuda. A gente comentou sobre o timing complicado dessa operação toda desde o princípio, né? A única saída era uma resolução rápida, assim, tinha que ser snap, destrói o Irã em um mês e aí beleza, segue o jogo. Que é o motivo pelo qual provavelmente o Trump tá querendo encerrar agora, né? Porque se ele tivesse numa posição política mais confortável, sei lá, se ao invés do Trump ser o líder de um país democrático, se ele fosse o Xi Jinping da vida, acho que ele provavelmente continuaria, talvez ele de fato invadisse o Irã com o que os americanos chamam de boots on the ground, né? Que é você mandar os seus soldados, os seus fuzileiros navais, sua infantaria, etc., para de fato pisarem no país e ocupá-lo. Só que nos Estados Unidos isso está muito impopular, desde, sei lá, a guerra do Vietnã e da Coreia. É o dilema do século XX, assim, né? Os Estados Unidos têm um objetivo estratégico, pontual, regional, e aí, até você convencer a população inteira que você tem que mobilizar e que isso vale a pena, é difícil, ainda mais naquela região ali, antípoda geográfica dos Estados Unidos, você não poderia estar mais distante, mais estrangeiro, né, também, a porra da cultura americana, então é sempre complicado. E aí, nesse momento, faltou, né, não estou defendendo. Se eu defendesse, eu seria contraditório, inclusive, mas
noble lie, né? Faltou aquela nobre mentira que mobiliza os americanos já, vai lá desde do Iraque. Então tinha que ter inventado algo, né? Meio que tem essa narrativa de bomba nuclear, quem diga que era o noble lie, né? Do Irã? Que o Irã não tá próximo ainda do 90% mesmo, e aí o nego tá tipo... eu não sei. Eu também não... Isso é só tipo Intel, cara. O Isso que não eu dá pra vejo pessoas meio supostamente técnicas de tecnologia nuclear, todo mundo fala que fazer uma bomba não é tão difícil. E o Irã não é um país incompetente, sabe? Não, é Ele foda não de é engenharia. tipo a Somália, tá ligado? Até a Coreia do Norte, que também não é um país ultra incompetente, apesar da economia dele ser uma bagunça do caralho, fez a bomba. É um país coreano já, cara. Pois é. E assim... O Irã é um país, a priori, com capital humano bom, sabe? Então eles teriam capacidade de fazer a bomba. O Brasil chegou muito perto de fazer a bomba, cara. O Brasil conseguiria tranquilamente, porra. Pois é. Tenho certeza absoluta. Mas assim, há quem diga que meio que isso já era meio que uma forçação de barra pra, enfim, precipitar, né, acelerar essa intervenção. Não é da mesma forma, né? Com certeza não é tipo Saddam Hussein level, ou então... Não estou dizendo que o 11 de setembro é uma mentira, tá? Eu não acredito nisso. Mas, enfim, o 11 de setembro também foi uma motivação muito forte. Aí no caso não foi um noble life, foi um noble excuse mesmo pra invadir o Oriente Médio. Mas isso faltou um pouco, eu acho. Pois é, né? Porque o Trump também, a campanha dele foi sobre... O Trump ele faz muita campanha em chavões, né? E um dos chavões era No New Wars. Então, contra novas guerras. E aí ele vai lá e começa justamente a maior guerra possível no Oriente Médio. Porque o Irã é o maior país disparado no Oriente Médio em termos populacionais. Em termos econômicos, talvez não seja por causa de distorções, assim. Mas em termos de potencial militar, sem dúvida, é o exército mais formidável ali da região. Aí, cara, porra, você fez a tua campanha baseada em não começar novas guerras aleatórias, aí tu vai e começa logo a maior de todas, puta merda, sabe? Pode crer. E tinha além daquela expectativa também sobre um novo isolacionismo, o momento America First, o que nos preocupa é o nosso hemisfério americano, então... Cara, foi realmente uma decisão meio amalucada, assim, Foi difícil de entender a época e agora, enfim, à luz do fracasso fica pior ainda, né? Pois Só um erro mesmo, né? Pelo que muita gente fala, cara, ele tava no embalo de vitórias, porque ele tinha feito a vitória dele contra a Venezuela e tava, cara, nós somos invencíveis, a gente consegue fazer tudo, sabe? Uma vibe de... foda. Sabe aquela sketch do Ken Peele de You can fly! Quem vai pegar essa referência? Mas é importante. Ken Peele, sabe? Mas é importante pra gente, sim, mano. Quem gosta de Ken Peele sabe You can literally fly! Sabe? Jump out the window! O Trump tava meio nessa vibe. To the roof, jump! Sim. Acho que pode ter sido um pouco isso também, né? E meio que, enfim, é uma das questões mal resolvidas mesmo dos Estados Unidos. Talvez seja a questão pendente pra desengajar de forma definitiva do Oriente Médio. E poder focar seus esforços contra a China, eventualmente. E tudo, né? No geral, assim, esse capítulo do Império Americano no Oriente Médio é um capítulo agridoce, né? Nem é agridoce, é bittersweet mais, né? Pô, só é um capítulo de merda. Qual é a parte doce da envolvimento? Eles ganharam algumas coisas, né? O quê? Iraque. E aí fizeram o que com isso? Beleza, mas, tipo, tem alguma coisa doce nisso, né? Agora, já deu, sabe? Chega, a cultura americana tá exausta, a opinião pública americana tá exausta disso. Aí o que eu pensei foi um pouco, cara, o Trump realmente tava nessa sequência de caralho, eu vou e taga, e taga, e eu vou, eu ganho, eu mato, é só explodir a cabeça do líder e a gente destrói o regime. E, cara, o buraco é mais embaixo no Irã. Isso entra num outro, isso é um buraco é mais embaixo no Irã e falaremos mais sobre isso em breve, mas a ideia é de que quem manda no Irã hoje? Não sabe, né? A guarda revolucionária, mas a gente fala mais sobre isso depois. Pois é, você vê, a aprovação do Trump ela tá bem ruim, então ele, pelo medidor aqui ponderado do Nate Silver, que é um pollster americano, a aprovação do Trump é só 40%, quanto 58% desaprova. Você vê, cara, que não dá pra ver a guerra do Irã sendo marcador, né? Um grande marcador. Então a guerra começou tem o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. E, cara, você não conseguiria ver só por esse gráfico, ele já tava numa... aprovação decadente. Eu imagino que a grande maioria disso tem a ver mais com a economia do que qualquer coisa. Mas a guerra do Irã, obviamente, não ajuda na porra da economia, sabe? Total. É aquele desgaste natural também de mandato, né, cara? Sempre que o cara tende a assumir no ápice da popularidade. Se ele não tiver a conquista magnífica ou tiver realmente um cordão de mídia, né, muito poderoso, tende a, enfim, ter decadência. Pois é, quando toda a mídia institucional é contra você, que é o caso do Trump nos Estados Unidos, fica muito difícil você manter sua popularidade. E às vezes nem com toda a mídia a teu favor, que é o caso do Obama, né? Pois é. Só é foda mesmo. Pois é. Mas enfim. Então, o Sr. Trump afirmou no domingo em suas redes sociais que o estreito seria reaberto à navegação comercial na sexta-feira, sugerindo que o Irã removeria as minas dessa importante via navegável.
Ele também disse ter ordenado o fim imediato do bloqueio naval americano aos portos iranianos, iniciado em meados de abril com o objetivo de impedir o fluxo de petróleo iraniano. Beleza. Aí o petróleo, o preço já abaixou, aparentemente. Isso foi um dos lados mais interessantes, né? O fato que o petróleo não porrou tanto. Quando começou a guerra, tava todo mundo fazendo previsões que eram no sentido de, cara, os grandes choques do petróleo, em 73 e 79, travaram, sei lá, 8% da produção mundial. Esse choque, a priori, a ideia era que travaria 20%. É 1/5, né? Então seria um maior choque disparado, seria um choque 2 ou 3 vezes maior do que os choques da década de 70. E o preço só não subiu tanto assim, né? E aí tem várias hipóteses que eu vi o pessoal mais dessa área comentando, né? Uma delas é que os árabes conseguiram redirecionar o fluxo do petróleo através de oleodutos e tal, que a Arábia Saudita especificamente tem um oleoduto gigantesco que passa lá. Além disso, que tinha muita capacidade ociosa na produção de petróleo no resto do mundo. Então, os Estados Unidos conseguiram aumentar a produção deles, o Canadá conseguiu aumentar, a Venezuela ter sido invadida logo antes também foi uma coisa que deu certo. Ter afrouxado algumas sanções contra a Rússia ajudou a diminuir um pouco esse excesso de demanda. E também a China tinha muitas reservas de petróleo. Então, a maioria do petróleo da China e do Japão vem do Oriente Médio, enquanto o petróleo americano, hoje em dia, basicamente nenhum vem de lá. Eles consomem o petróleo, e não só o petróleo, né? O petróleo e gás natural nacional e do Canadá. E a Europa consome também do Oriente Médio, mas também da Rússia. Agora, meu irmão, o Japão e a China e a Índia é só daí. Só que parece que a China, principalmente, que é o grande consumidor, por óbvio, né? A maior economia disparada do mundo a esse ponto, tinha uma reserva foda. E aí eles conseguiram... 2 meses foi o suficiente pra reserva segurar. E também eu vejo muita gente falando que analistas ocidentais subestimam a capacidade interna de produção de petróleo chinês. Fato é, não teve um... Eu vejo o nego falando isso. Eu não sei até... Caralho. Se alguém aí for entendido de mercado internacional de petróleo... Se alguém for chinês... Pode comentar, mas eu via as pessoas falando isso, mas foi um ponto de surpresa da guerra, né? É interessante. Isso mostra que a China tá preparada também para marés ruins, né, cara? Enfim, no cenário de guerra e tal, o chinês pensa nisso, né? Pois é. Então, assim, desabastecimento seria extremamente plausível para qualquer economia asiática. É inclusive que sepulta enfim, uma das coisas que sepulta a participação japonesa na Segunda Guerra Mundial, né? Pois então, assim, os japoneses tinham, cara, tem 2 meses para brincar. Foda-se, Pearl Harbor. Sabe? É meio que isso, assim. E aí os chineses estão preparados para isso, que é meio que uma notícia ruim para os Estados Unidos. Né? É uma notícia ruim, pois é. Mas vamos lá. O que acontecerá com o programa nuclear do Irã? O acordo preliminar deixa a questão do programa nuclear iraniano sem solução, adiando as discussões para uma futura rodada de negociações. De acordo com as declarações anteriores de autoridades e diplomatas americanos, existem 4 pontos principais de negociação. Por quanto tempo o Irã poderá suspender o enriquecimento de urânio, o futuro do estoque atual de urânio enriquecido do Irã, o destino das instalações nucleares iranianas e as futuras inspeções do programa nuclear do país. Então, esses 4 pontos são chave, né? Porque falhou em qualquer um desses aqui, talvez eles consigam fazer uma bomba, né? Que é o seguinte, você suspende o enriquecimento de urânio por 1 ano, aí depois você, caraca, faz uma corrida maluca para fazer a bomba. Ou então, o futuro do estoque atual, parece que ele já tem bastante urânio enriquecido, será que dá pra fazer uma bomba? Eu acho que uma bomba não é o suficiente pra nada, tá? Às vezes as pessoas tratam bomba nuclear como sendo... não, se você tem uma, você tá garantido. Eu não acho que seja assim, você tem que ter algumas dezenas. Pra você ter o deterrence, né? Cara, porque o medo é que... Como o Irã enxergaria a bomba, né? Tipo, essa é a espada divina de Alá que cairá em Tel Aviv, matando a... Jerusalém é porque aí iria até meio contra eles, né? Mas eu acho que cairia... Martírio final, mano. Porque lá é sagrado pra eles também. Enfim, não sei, mas eu acho que em Tel Aviv sim, porque só é uma cidade full basicamente de judeus. E aí é isso, a espada sagrada de Alá, e esse é o último grito de fé do nosso povo, e foda-se. Então, uma pode ser demais, né? Pois é. O destino das instalações nucleares iranianas, porque é aquilo. Se eles têm instalações nucleares, a rigor eles podem continuar refinando. E as inspeções do programa nuclear do país, que é um ponto ultra contencioso. Que quando o Obama fez o acordo dele com o Irã original, uma das críticas que os republicanos mais faziam era que as inspeções eram uma merda. Que era muito fácil o Irã só esconder o que eles estavam fazendo e produzir uma bomba. E... é muito engraçado, porque um país que conseguiu esconder o programa nuclear de inspeções americanas é o próprio Israel, né? Tem uma história muito interessante o reator nuclear de Dimona. Tem aquela marca de camisas, né? Cara, deve ter tudo a ver, pessoal.
Não, sem dúvida, os caras de Dimona deve ser um evangelho que deu o nome em homenagem Ah, o negócio israelense. não a instalação nuclear, mas tipo, ao lugar bíblico, provavelmente, sabe? Mas, Evangélico? Ele pode ser judeu também, sei lá. é possível também, mas que seja. Israel famosamente desenvolveu a bomba em segredo. Hoje é meio consenso que eles têm, mas eles nunca oficialmente confirmaram. E se você pesquisar a história do desenvolvimento da bomba israelense, o Kennedy ficava enchendo o saco. Vamos fazer inspeção, vamos fazer inspeção. E aí os americanos fazem inspeção em Dimona. E parece que o próprio presidente israelense na época, eu não me lembro de cabeça quem era. Tem um tempo que eu não vejo essa história. Mas ele fala, vem. Aí os caras vão lá, fazem a inspeção. E os israelenses só conseguiram esconder tudo da parte, tipo, agressiva do programa nuclear, né? Porque todo programa nuclear você pode sempre falar, não, eu estou fazendo só para ter uma usina nuclear. Mas aí se você tiver umas centrífugas um pouco mais turbinadas e tal, você consegue refinar o suficiente. Ou seja, para você ver quão importante é você ter uma inspeção realmente bem feita, né? Irregular e, enfim, periódica, né? Também. Periódica, pois é. Tem essa outra matéria aqui do CNBC que fala sobre alguns detalhes a mais, que é o seguinte: nenhum acordo foi assinado ainda, embora ambas as partes tenham concordado em um memorando de entendimento. Então, o Estreito de Hormuz está aberto? Ele ainda não está oficialmente aberto. Apesar disso ser uma dos focos dele. A guerra acabou? Não, a gente falou sobre o cessar-fogo. Quem poderia comparecer à assinatura em Genebra? Isso eu acho menos relevante. Não, pior que aqui nem tá falando da parte do dinheiro, né? Pessoal, coisa interessante aí sobre esse acordo de paz. O J.D. Vance que tá negociando. O que você acha sobre isso? Eu acho que pros israelenses é uma péssima notícia, né? Não, mas você acha que enfim, é uma mensagem? Pra quem? Pro mundo. Cara, não sei. Talvez seja uma bucha, né? Que o Trump tá jogando o Vance debaixo do ônibus. Pensei na mesma coisa, cara. Ele fala pra não... Porque assim, ele foi um dos caras que foi mais vocal sobre que isso não deveria acontecer, sobre a gente não deveria engajar em guerra com o Irã. Ele chegou a se pronunciar publicamente sobre isso, foi voz vencida na administração e agora ele está sendo o responsável por negociar a paz. E vai ser uma paz dura, né? Não vai nem ser uma paz que você vai poder falar, eu trouxe a paz, sabe? Vai ser tipo, a gente se fudeu e eu avisei. Será que isso é good optics, entendeu? Em termos de política? Eu achei bem esquisito. Pois é. Ou talvez internamente o grupo dele venceu. Cara, não sei. E aí ele só falou, eu vou fazer isso. E ele tá sendo meio jumento de tá pegando essa pica. Eu achei bem esquisito. Bem esquisito. Eu acho que pra política, pro futuro do Trump na coalizão do J.D. Vance na coalizão republicana é complicado também. Porque você se indispor com Israel é uma coisa real na política americana, sabe? Aqui no Brasil o nego fica falando, fulano é comprado pelo judeu, caralho, sei lá o quê. Cara, tipo, em qualquer país do mundo que não é os Estados Unidos, isso não existe. Mas nos Estados Unidos existe. E óbvio que também nego trata como se fosse uma coisa mágica, né? Como se tem os sábios de Sião. Eu nem lembro. Qual é o nome dessa protocolo? Porra? Exato, é o protocolo do sábio de Sião. Eu sei disso pra poder criticar, tá? Protocolo do sábio de Sião. Que decidem a política americana. Não é assim, mas é um fato que tem um lobby forte de americanos que são judeus que atuam nacionalmente em defesa de interesses israelenses. E se você for um grande antagonista de Israel, esses caras costumam financiar um cara pra te derrubar. O exemplo mais recente rolou tipo esse mês, foi o tal do Thomas Massie, né? Que era um merda, merecia ser massacrado porque ele tava traindo o Trump. Mas ele também tava sinalizando pra caralho contra Israel. Tô por fora disso, como é? Cara, tem esse... Não, eu conheço ele, que é um babaca meio libertário, assim. Exato, ele é um babaca libertário, exato, esse é o problema dele. E aí ele ficava falando contra Israel também, e aí Israel não, né, mas o AIPAC doou uma puta grana pro oponente dele destronar ele num distrito que ele era o invicto há muito tempo, assim, entendeu? E conseguiram? Conseguiram. É aquilo lá. Ele se fudeu? Então, é aquilo. Ele se fudeu por causa de AIPAC, ele se fudeu por causa dele ser inimigo declarado do Trump. E o Trump tá sendo essencial pra vitória. Exato. E o Trump também apoiou o inimigo dele, sacou? Ok. Ou seja, Trump é judeu. Sabe, é meio que... Brincadeira. Ele pode ter sofrido uma coisa parecida com o Romeu Zema no Brasil, sabe? Porque, cara, você tentou se opor ao Bolsonaro, sim. E aí o Bolsonaro foi lá e te destruiu, sabe? Agora seja esmagado, cara. Pode ser isso. Fico feliz que a Thomas Massie é um retardado mental. Mas enfim. Merece sofrer. E aí, dos detalhes mais contenciosos da negociação de paz é o que essa carta de Hormuz aqui, que é um iraniano, aparentemente trouxe, mas isso aqui não está sendo tido como fake news, né? Então, o New York Times não noticiou isso, nem a outra grande mídia, mas tem muita gente discutindo e não está sendo desmentido, que já significa alguma coisa. Então, especula-se que os Estados Unidos
concordaram em entregar permanentemente o Estreito de Hormuz ao Irã, sob sua plena soberania, com o Irã cobrando pedágios, chamados de taxas de serviço, de todos os navios comerciais após um período de isenção de 60 dias. A abertura está prevista para sexta-feira, após a assinatura do acordo, segundo a agência Fars. Com tráfego pré-guerra no Estreito de Hormuz, em torno de 30 mil embarcações, isso poderia gerar mais de 10 bilhões de dólares em receita anual para o Irã, além dos 300 bilhões em fundos de reconstrução enviados diretamente ao país. Além de cerca de 25 bilhões de dólares que seria descongelado de dinheiro iraniano que os americanos estão. E aí, cara, eu acho que entra um pouco... Mas assim, eu não acredito nisso nem fudendo, tá? A ideia, isso é, cara, só é contra direito marítimo básico, assim. Você não pode cobrar um pedágio em águas internacionais, porra. A ideia seria você privatizar o Estreito de Hormuz e dar pro Irã, né? Sob qual autoridade, entendeu? Acho que isso, inclusive, antagoniza fortemente muitos dos aliados americanos, né, cara? Regionais, né? Todo mundo, tipo, né? vão foder a Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein. Isso eu achei insano. Isso não é real, não, cara. Pois é. Não sei nem se dá pra cobrar de forma eficaz a porra do... provavelmente dá, né? Mas, sabe, com qual autoridade? Com qual premissa? Tipo, você vai explodir os acordos de Abraão, porque isso é meio que, porra, amizade com árabes do Golfo acabou. Meu novo amigo agora é o Irã, né? Porque isso é, pô, caralho, cara. Isso é dar o controle de um quadro de exército de petróleo do mundo pro regime iraniano. Isso pra mim, honestamente, falando meu nosso, se esse for o resultado da negociação, cara, o J.D. Vance. Pois é. Morreu, assim. E aí tem o pessoal, tipo, esse Leandro Rusch é um cara bem bolsonarista, tá falando, um acordo entre os Estados Unidos e o Irã foi alcançado. Se de fato o acordo impedir que o Irã alcance sua capacidade nuclear, como afirma Trump, será uma vitória acachapante. Calma, bobão. Eu acho que uma vitória acachapante teria sido o regime change. E aí eu acho que isso é uma das lições interessantes dessa guerra, que é o seguinte, a guerra que os Estados Unidos mais se meteu no mundo, provavelmente foi a Segunda Guerra Mundial. Que aí, meu irmão, foi boots on the ground, mano, all over the world, estavam financiando a União Soviética ao mesmo tempo, mandando equipamento pra eles, mandando coisa para os Estados Unidos, cometendo crimes de guerra torto e à direito no Japão, na Alemanha e tal. Beleza. Desde a Segunda Guerra Mundial, cada guerra que os Estados Unidos fazem, eles tentam meio que se meter menos. Então a Guerra da Coreia foi uma guerra parecida com a Segunda Guerra Mundial, mas com menos crimes de guerra. Porque a Segunda Guerra Mundial foi foda, tá? Vale a pena pesquisar os crimes de guerra que os americanos fizeram. Mas o Vietnã teve mais. Então, aí o Vietnã... Mas como começa o Vietnã? Começa com um envolvimento bem devagar, né? Ele começa com os Estados Unidos só mandando... Começa com o false flag do navio. Não, cara, já tinha muita coisa antes do false flag do navio. Tinha, sei lá, 30 anos de França ali. Não, então, mas aí os Estados Unidos já estavam cada vez... Flag. Então, mas os Estados Unidos já estavam cada vez se envolvendo mais na guerra contra o Vietnã, cada vez se envolvendo mais, mandando, tipo, conselheiros e tal, porque eles achavam... Conselheiros, leia-se, tipo, mercenários, só que sem ser mercenário, sabe? Tá mandando tropas sem ser o seu exército inteiro. E aí, tem a parada do false flag, e os Estados Unidos tentam se meter de uma vez. Na minha opinião, eles ganham a guerra, só que aí depois os americanos... Na época do Nixon, eles só ganham a guerra. E depois os americanos resolvem só entregar a paçoca, porque eles não querem ficar lá para governar o Vietnã após a guerra, igual eles fizeram na Alemanha e no Japão. Isso. Porque, lembrem-se que, se você ver a história da Alemanha, cara... Entre 45 e 55, eles eram governados pelos americanos, mano. Tá vendo? Não sei se 55 on the dot, assim. Mas os americanos ficaram tipo uns 10 anos lá. No Japão também. Escreveram a Constituição japonesa e tal. Enfim. Aí, é isso. O Vietnã já foi menos e o Vietnã teve um puta revés interno. Aí os Estados Unidos ficam um tempo em relativa paz. A próxima grande guerra é a Guerra do Golfo. Do H.W. Bush, né, do pai do Bush, que é uma guerra rapidinha. O Bush pai triunfa só rápido. Ele triunfa muito rápido e liberta o Kuwait do Saddam Hussein. Guerra ao vivo. Exato. Aí o filho dele, o George Bush, filho, ficou, caralho, mano, bater no Saddam Hussein é muito fácil. Vambora, vamos pra cima. Fazem a guerra contra o Iraque, vencem as tropas convencionais de Saddam, mas aí depois tem os problemas das insurgências. Se não me engano, insurgents... tem os problemas dos caras que... da Al-Qaeda e o caralho, os caras que se organizam em meio que grupos paramilitares no Iraque. E aí tem esse problemaço, os Estados Unidos mandam mais tropa, mas depois o Obama sai e faz uma saída horrível do Iraque. E aí fica o consenso na política americana que é, cara, nunca mais vamos nos meter numa guerra dessa. E eu acho que isso influenciou profundamente a adesão do Trump de não mandar boots on the ground. Eu acho que se não tivesse tido guerra no Iraque, provavelmente os Estados Unidos só teria feito uma full guerra mesmo, de invasão, sabe? Porque, tipo... Por que não, entende? Dado que, cara,
Cara, porque eu acho que, tipo assim, o objetivo dos Estados Unidos ali, cara, é meio ife mesmo, sabe? Então, mas Não o objetivo afeta maximalista seria você derrubar o regime. Para. Pra botar um regime aliado. Não, mas para evitar. Pra não ter bomba nuclear. Para Pra proteger Israel. Mas não é só Israel, sabe? Porque a bomba nuclear iraniana... É pra não desestabilizar a região, mas, cara... Mas, Antum, mas você, tipo, você consegue fazer um míssil do Irã para os Estados Unidos. Sim. Eu não vou falar que é fácil, porque obviamente não é fácil. Mas a Coreia do Norte tem. Sim. A Coreia do Norte é um mais pouco perto. mais perto. Pouco não, bem mais perto. Mas, cara, se você quiser, mais perto, você 5 faz. mil quilômetros, assim, Mas se você quiser, você faz também, provavelmente sabe? sim. Entende? Então, Sim, tipo... na verdade você faz, sim. Não é só proteger Israel, entende? Não, sim. Tem toda a questão de estabilizar a região também. Exato. E a questão da região é muito importante também, porque muita gente fala que, cara, se um país pega uma bomba nuclear, os inimigos ficam tipo, cara, eu preciso de uma também. Uhum. E a tendência seria a Arábia Saudita, principalmente, querer uma bomba... E é isso, né? Você tem um vizinho com bomba nuclear ali, né? Que é Israel. Paquistão Exato. também, porra. Ah, o Paquistão, exato. A história do Paquistão conseguindo a bomba é literalmente essa. A Índia consegue a bomba em 75, os paquistaneses ficam... Cara, eles são maior... O país deles é maior em população. Maior em economia. O exército é mais bem equipado, mais poderoso. Se a Índia resolver fazer uma guerra contra a gente tá fudido. E aí, 20 anos depois, o Paquistão aparece com uma bomba nuclear também, em 96. Sim. Então, o medo de deixar o Brasil ter uma bomba nuclear na época da ditadura militar era essa. Era tipo, Os argentinos tinham esse medo, né? exato. O Brasil vai ter, aí a Argentina vai querer ter também. E, tipo, não proliferação de bomba nuclear é uma parada importante pro hegemon global Estados Unidos, sabe? Não, e o termo não proliferação faz mais sentido quando você pensa que sim, bombas nucleares têm efeito de proliferação regional, né? Tipo, isso provavelmente acontece. Mas eu concordo com você, isso provavelmente teria acontecido. Mas eu não consigo enxergar necessariamente indo bem, cara. Eu também Porque não, eu acho que também exigiu não. um engajamento superior ao do Vietnã. Os Estados Unidos precisaram se comprometer mais no Irã do que eles se comprometeram no Vietnã. Não sei. É porque a tecnologia de guerra mudou muito, cara. Porra, mas o Irã é muito maior, pessoa. E nego só é muito mais, hoje em dia, sensível ao tipo de merda que os Estados Unidos fez ao Vietnã. Tipo, entendeu? o meu... Enfim, Nego o ficou momento puto. hoje no mundo militar, eu acho que Vai, a Fernando. tecnologia... Porque tem paradas muito específicas que mudaram na tecnologia de guerra que faz com que você consiga ter menos envolvimento, mesmo assim ter vitória estratégica, que é a parada do míssil guiado, bomba guiada, entendeu? Caralho, eu concordo com você 100%. Mas o Irã é muito acima do Vietnã como algoz também, entendeu? Cara, o Vietnã era um bando de fazendeiros. Eu não sei, cara. Porque o Vietnã também... Cara, Ho Chi Minh era... Não, o Ho Chi Minh era um cara duro pra Real caralho. G, mano. Não, ele era É o um- Ho Chi Minh iraniano, Laranjani, sei lá, entendeu? É, um cara secreto, cara. Você nem O sabe quem é o Ho Chi Minh. Real Ho Chi Minh you don't even know about, cara. Cara, ele é um real Vietnã tava recebendo financiamento chinês também. Sim, cara, mas o Irã tem mais infra de guerra mesmo, cara. É mais um país... Agora eu que vou botar o chapéu do Farinazo. Aham. O Irã tem mais tecnologia. Pô. Sim. O Irã é fronteira da tecnologia pra drone, pô. Mas eu concordo com você que teria sido uma desgraça. E não é nem uma desgraça porque os Estados Unidos não conseguiriam ganhar a guerra. Não, conseguiria. Eles obviamente conseguiriam ganhar a guerra. Sim, O problema é que, se você precisa de um envolvimento nível Segunda Guerra Mundial pra ganhar uma guerra, você não vai ganhar. Porque a mídia vai começar a te antagonizar e você tá fudido, entendeu? Total. É isso que eu acho, assim. Dá pra ganhar, óbvio que dá, mas você vai ter que se comprometer mais do que você se comprometeu com o Vietnã, cara, provavelmente. Nem patamar semelhante. Tá confando. Mas sim. Daria, óbvio que daria, mas os Estados Unidos agora saem desmoralizados da região, né? Mas, o que eu acho... Mas enfim, Fala. é porque eu tinha um ponto que eu queria terminar. Eu acho que cada guerra que os Estados Unidos lutou, ele meio que foi aprendendo uma lição, entendeu? A Coreia teve uma lição, aí o Vietnã teve outra, a Guerra do Golfo teve uma, a Guerra do Iraque teve outra. Você claramente vê a lição da Guerra do Iraque sendo usada nessa guerra do Irã, que é não mandar boots on the ground. E eu acho que os Estados Unidos aprendem uma lição importante dessa guerra, que é, cara, se você só vai bombardear um cara, não vai adiantar porra nenhuma. Que você foda. precisa de boots on the ground se você quiser fazer a mudança de regime. É porque eles tinham tido uma lição muito mais legal no Venezuela, que é você não precisa botar boots on the ground, Pois você é. consegue ter uma mudança de regime. Pois é. Agora a gente voltou pro realismo. E aí, você tem duas alternativas possíveis, né? Que a próxima guerra americana vai ser uma guerra com boots on the ground, ou a próxima guerra americana talvez nem aconteça, porque eles ficaram tipo, cara, só não vale a pena. O ponto pra mim é esse, acho que reforma o take isolacionista americano. Tipo, esses caras agora têm toda a autoridade moral pra falar, tava certo. Não era pra você não deveria ter feito isso.
Nossas questões são do nosso hemisfério e tal. Eu acho que a próxima liderança republicana tende a Ser mais reproduzir mais ainda esse discurso. Mas eu não sou um bobão como o Leandro Rochel. Fire shots mesmo, porque esse take aí é um absurdo, assim, né? Assim, não tem ninguém falando sobre isso e não seria essa vitória toda. Eu não sei nem se é plausível, não sei nem se isso é enforceable, etc. Esse é um take bem bobo. Mas eu acho que o Irã se fudeu também um pouco na guerra. Eu também acho. Ao invés de unilateralmente as pessoas estão assim, os Estados Unidos desmoralizados, Estados Unidos desmoralizados. Cara, eu acho que o Irã, depois dessa guerra, vai necessariamente, da mesma forma, vai desengajar de Oriente Médio de forma geral. Então, assim, já estava fazendo isso, mas agora muito mais. E o próprio regime agora vai entrar numa pira mais totalitária, cara. Porque toda aquela, enfim, na minha opinião, presepada sobre o regime platônico perfeito da Revolução Iraniana, desculpa, não tem como colocar de outra forma. Na vida real, quem tem fuzil manda, né? Isso só ficou mais escancarado para a população inteira. Então, se eu tivesse que chutar, não é chutar, né? Mas, enfim, inferir que, cara, o grupo que agora toma conta do Irã é um grupo mais ideológico, mais radical, provavelmente mais burro. Começou uma tarefa-ação do Irã, perdão. Entendeu? Mas aí, o que você acha que muda em decorrência disso? Cara, acho que o regime, no longo prazo, o regime piora, é isso, entendeu? Acho que escolhas políticas e também mais instabilidade dentro do regime tende a tornar a coisa pior, sabe? Pois é. Eu acho que esse é um argumento forte pró-democracia, no geral, negligenciável, porque a sociedade aberta, ela realmente traz respostas melhores, né? Sim. Uma sociedade muito míope, muito focada no objetivo só, comandada pela baioneta, ela tende a ficar retardada com o tempo, né? Sim. Enfim. Vamos ver a opinião do Nestor Guerenius. Agora sim uma opinião que vale a pena ouvir. Que vitória estratégica tremenda do Irã. A situação retorna ao status quo anterior ao conflito, com o Irã tendo provado categoricamente que não tem medo de porra nenhuma. Isso é verdade. Que tem bala pra trocar, e que apesar da clara inferioridade militar que tem diante de seus oponentes... Opa, peraí. Eita, bicho. Uepa! Cadê? Que tem diante de seus oponentes, é plenamente capaz de causar danos gigantescos fechando o Estreito de Hormuz. Isso eu já acho que... Eu não sei se eu concordo... Eu acho que os árabes da região vão ficar tipo... Cara, a gente não pode depender tanto dessa porra do Estreito de Hormuz. Eles vão dar um jeito de... Meu irmão, constrói mais oleoduto, pô. É porque esse cara é foda. Enfim, criticando aí a galera, os árabes no mundo. Porra, ao invés de contratar o Neymar, sabe? Esse cara ficou fazendo um monte de coisa retardada, ao invés de ficar... Ao invés de fazer uma cidade com uma faixa... Exato, mas ao invés de fazer o The Line, ao invés de, sei lá, comprar o Corinthians, ao invés de comprar o Neymar, um monte de iniciativa merda. Constrói. Você não percebeu uma vulnerabilidade muito clara no teu jogo aí, sabe? É tipo... Pois é. Por que você não tinha essa infraestrutura antes, né? Tomara que eles tomem as medidas, enfim, condizentes. Antes, todos tinham dúvidas sobre como seria um cenário de conflito. E essas dúvidas ajudavam mais a Estados Unidos e Israel na gestão do equilíbrio regional do que ao Irã. Outra coisa que eu acho também é que acendeu o alerta pra todo mundo que, caralho, essa porra de guerra de drone é real pra caralho. Então vai ter meio que uma corrida pra, mano, fazer defesa de drone, entendeu? Antidrone, né? Antidrone mais séria. E aí eu acho que isso... Enfim, se eu fosse o sheik de Abu Dhabi, seria minha prioridade número 1. Primeiro, meu irmão, oleoduto, depois, defesa antidrone, sabe? Enfim. Seria o que? Uma micro antiaérea, né? Sei lá, bro. Uma mini antiaérea. Contratos... Tem aquela empresa de drone americana, né? Daquele cara barbudo, sabe? Lucky Palmer. Exato. Anduril. Mano, contrata o cara do Anduril, mano. Dá um... É isso. Ao invés de contratar o Neymar, contrata o cara do Anduril pra tentar fazer uma defesa antidrone, entendeu? Se eu fosse sheik, eu teria feito isso. Mas a verdade, os Estados Unidos não... Momento de novo, farinazo. Os Estados Unidos não tá à altura do Irã e do drone warfare. Não, pois é. Agora as novas certezas parecem ajudar mais o Irã, que sabe que consegue aguentar os ataques que seus inimigos são capazes de realizar. A gente já pode falar agora que tem 4 países no mundo que tem soberania verdadeira? Que é os Estados Unidos, a China, a Rússia e o Irã. Cara, com certeza, mano. Ganhou. Parabéns, Irã. Pois é. E aí, enfim, eu acho que a gente tem que ver até que ponto esses termos aqui são reais. Mas, cara, se esses termos são reais, tipo, se o Irã puder cobrar porra de um pedágio no Estreito de Hormuz, aí isso é uma humilhação, cara. Agora eu sou democrata. Vou votar Kamala. Mas, mano, é uma humilhação à escala histórica dos Estados Unidos. É realmente uma parada vergonhosa. Porra, assim. Os Estados Unidos vai destruir o direito marítimo, o direito internacional pra poder apis o regime iraniano, que agora é governado provavelmente por um lunático, né? É isso que é. Pagar essa puta grana também. O foda é que eu acho tudo isso é pelos termos publicados pelo Irã. E aí a parada o Trump mente pra caralho sobre termos e esse tipo de coisa. Mas será que o Irã não mente também?
Não sabemos, entendeu? Eu tô Quem curioso é o- pra ver até quem que é- ponto isso é real. Quem é o Ayatollah agora? Só tá ligado? O Irã mente. Tipo, quem publicou essa Vamos fazer a imagem do Persona, Dan. Exato. O Irã mente? Sabe? Se isso for verdade, realmente é bizarro. Ah, sim. É improvável, cara. Eu, assim. De novo, vou ficar muito chocado se esses forem os termos mesmo. Vou ficar assim, tipo, caralho. Os Estados Unidos Pois é. tava pra se fuder então, né? Porque cedeu tudo, né? Não dava pro Pois é. Mas, cara, eu concordo no geral que foi uma cagada América do Trump, Trump. do Trump, por causa disso aqui, cara. Que é, mano, a gente já falou várias vezes, a batalha do Trump não é internacional, sabe? O verdadeiro inimigo dos Estados Unidos é o Partido Democrata, se você for um republicano, e o Partido Republicano, se você for um democrata. A gente já falou isso várias Uma vezes. porra de vezes, né? Sim. No Império Romano, sabe? Quem era o maior inimigo do César? Eram os persas, eram os gauleses, eram os germanos? Não eram o Pompeu, tá ligado? Eram as forças do Senado. Quem era o maior inimigo do Marco Antônio? Porra, era o Augusto, sabe? Tipo, Chegar ao ponto de Roma agredir de forma fragmentada, né? Campanhas simultâneas, generais simultâneos, de ímpeto simultâneo, não tem comparação. É isso. então, tipo, o Trump, ele deveria, meu irmão, ter focado, caralho, na batalha que importa, irmão, que é contra os democratas. E aí, você tá fazendo uma cagada internacional que vai te atrapalhar contra os democratas. Puta, cara, só não faça isso. Ah, mas os israelenses e tal. Mano, deixa eles fazerem a guerra, dá dinheiro pra eles. Agora, cara, tipo, é foda também, né? Porque se você só desse carta branca pros israelenses, provavelmente o Irã teria fechado a porra do Estreito de Hormuz de qualquer maneira. É foda. Mas seria menos pior também, sabe? Achei que o Trump era César, ele era o crasso. Pois Olha é, o mano. larpando pra cá, Instituto Orlando Lima de qualidade. Pois Mas sim, é um pouco isso, assim. E isso é o que me deixa mais chateado, sabe? Eu fiquei ponderando sobre essa parada do Trump e tal. Eu tenho ficado bem mais blackpillado com relação ao Trump. Eu acho que o Trump vai entrar na lista do Nixon e do Reagan de revoluções falidas, assim. Eu acho que... Sei lá, eu já vou falar que o Trump já fracassou como revolucionário, sabe? Mas eu acho que o momento decisivo não foi a guerra do Irã, cara. O momento decisivo foi quando o Charlie Kirk morreu e não fez porra nenhuma, tá ligado? Caralho. Eu A acho gente que... vai entrar na lista de Panic, pessoal. Cara, talvez a gente... Não, cara, eu também... Mas é isso, a parada... Não, mas sim. A guerra do Irã demonstra que o Trump não tinha as prioridades certas. Mas a verdadeira coisa foi o Charlie Kirk, mano. Que aquele ali era o momento, irmão. We are Charlie Kirk, mano. Aquele era o momento. Mataram o Charlie Kirk, cara. Ele tinha que ter partido pra cima dos democratas de uma forma... Cara, Pô, pessoal. posso nem falar os paralelos históricos assim, mas tem uns que são muito óbvios, tá ligado? Ele não fez isso, cara. Bem-vindo ao barco, pessoal, de Panic. Pois é, mano. Eu não também, eu já perdi a confiança. Conversando, a minha última leva de conversas com amigos americanos, cara, eu dei uma desmotivada forte, assim. Os caras estão extremamente pessimistas, assim. Passaram um pessimismo muito sinistro. Eu fiquei meio... não sei, a gente vai precisar de algo novo e maior e mais brilhante, assim. O problema é que demora... Tem uma dessas por geração, mais ou menos, né? E outra coisa... que também, enfim, feedback consistente é tipo, cara, para de se comparar com o Trump, entendeu? O que vocês estão fazendo nos Estados Unidos, do Brasil, é bem diferente mesmo, assim. Tipo, é legal e tal, esse paralelo, mas só... tem nada a ver. Sim. Pois é, né, cara? O Trump também, em termos de apoiar os aliados políticos deles ao redor do mundo, tem sido um fracasso, né? Ele tem conseguido vitórias na América Latina, só que até que ponto é dele, até que ponto é endógeno. Eu acho que a única coisa que dá pra falar que ele realmente ajudou foi o Milley, Ah, sim. sabe? E nem teve que ceder nada, né? Nem Pois foi é. ruim pros Estados Unidos, né? Agora, no resto, cara, ele conseguiu ajudar o Bolsonaro, ele atrapalhou o Bolsonaro mais do que qualquer coisa. E aí, o tem pessoal do atrapalhado. primeiro mundo, então, puta que pariu, é só fracasso atrás de fracasso, cara. E Canadá também, né? Enfim, vários outros lugares. O que tá acontecendo na América... Eu nem diria América Latina, porque isso meio que não tá chegando tanto à América Central e Caribe, mas na América do Sul é bem interessante, cara. Aí eu não sei se é realmente círculo histórico, né? Enfim, pra mim é difícil entender, mas meio que tem um momentum, né? Eu não sei se é só o USA morrendo, né? A gente já falou muito sobre isso, mas... Talvez seja só o problema de segurança tá tão fora do controle que a direita tá tendo cara. bucho, né? Porque agora os caras que estão ganhando não são o Trump latino-americano. A gente não tá mais nessa fase. O Bolsonaro é o Trump brasileiro. Ou então... A gente já não tá... Esse papo partiu. Os caras são tipo... Eu sou o Bukele colombiano. Eu sou o Milei boliviano. Nem é esse o caso do... Todo mundo é o Bukele, do- no caso, né? Mas... Entende? Os caras já não estão mais... Eu sou o Trump de lá. Eu sou o Trump daqui. Passou essa porra. Ainda não é o Trump brasileiro. É o Bukele brasileiro. Isso é interessante. Isso Pois daria um texto bom.
E aí, enfim, o que que os nobres e sábios mercados estão falando? Cara, o acordo de paz permanente já tá em 99% esse ano, basicamente até 15 de junho, curioso, né? Que 15 de junho é hoje. Até que ponto se resolveu ou não, né? Tá meio que em análise. Tem vários outros mercados e tudo isso você pode acompanhar no Polymarket, se você quiser apostar também aposta, que é o patrocinador do canal que a gente usa para acompanhar tendências, né? Então, sei lá, uma coisa relevante também é sobre o House of Representatives, né? Que é... Caraca, tem sobre a holandesa até, mano. Tem literalmente tudo. Então, margem do voto popular da casa, né? Então, o pessoal tá dando... O mais provável é que os democratas vençam o voto popular por 8 a 10 pontos percentuais. Ou seja, uma vitória bem grande Interessante. no equivalente ao Congresso americano. Enfim, tem coisa de Copa do Mundo, tem coisa de política brasileira. Nunca se esqueçam que isso não é uma pesquisa eleitoral, né? Afinal de contas, existiria uma pesquisa eleitoral capaz de prever o resultado de um jogo de futebol? Sim, sim. Sabe? E como é que tá aí pro Brasil sexta, hein? Pro Brasil sexta, cara. Brasil e Haiti. Vamos ver. The odds. Brasil versus Haiti. É isso aqui? É. Menos de 1%? Deve ser, né? 89% pro Brasil. Ok. A Espanha tava com 99% de chance de ganhar do Curaçao, empatou. Cabo Verde, pessoal. Desculpa, do Cabo Verde. Tamo de olho na Copa. Teve um cara que perdeu $1 milhão no Polymarket. Em outros sites aí que eu não posso falar o nome. Site merda, né? Teve pessoas que perderam tipo $2 milhões, assim, cara. Puta que pariu. Pois é. Mas Da enfim. Espanha tá fraco. Valeu. É isso, pessoal.